Olá pessoal, vamos ao resumo semanal da novela A Usurpadora, de 31 de março a 4 de abril. Paola se recupera do acidente. Luciana Alcântara chantageia Paulina. Donato revela a Carlos Daniel a infidelidade de Paola. Paulina busca a ajuda do milionário Douglas Maldonado para salvar a fábrica. Para me ajudar, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Cada vez mais angustiada com tudo o que está lhe acontecendo, Paulina se pergunta por que se parece tanto com Paola. Rodrigo flagra Carlos Daniel e Leda se beijando. Luciano insiste para que Leda o leve até a mansão dos Bratio. Na fábrica, os operários estão em greve e Paulina enfrenta o problema com coragem e determinação, deixando Rodrigo e Carlos Daniel surpresos com sua atitude. Ao tomar conhecimento do que está acontecendo na fábrica, Piedade decide ir até lá. Em Mônaco, Paola continua na UTI entre a vida e a morte. Leda começa a desconfiar do grande interesse que Luciano tem de conhecer a família Bratio. Paulina fica apavorada ao saber que Leda pretende trazer Luciano para visitar os Bratio. Stephanie começa uma campanha para desmoralizar Paola diante de Piedade e pede o apoio de Rodrigo e Patrícia. Carlos Daniel chega em casa e conhece Luciano. Leda liga para a mansão e pergunta a Lalinha se Carlos Daniel já chegou. Lalinha responde que ainda não, e Leda questiona se a Paola já. Lalinha diz que acha que não, mas vai averiguar. Luciano diz a Carlos Daniel que veio buscar a Leda e que eles são amigos. Chico aparece ali e diz a Carlos Daniel que a senhorita Leda não foi ali hoje. Paulina segue horrorizada lendo o diário de Paola Bratio. Lalinha a avisa que a senhorita Leda está de novo no telefone. Luciano diz a Carlos Daniel que talvez a Leda teve algum probleminha, mas o agradece. Paulina se nega a atender Leda e pede que Lalinha também não avise nada a Carlos Daniel. Leda decide ir à casa dos Bratio. Carlos Daniel diz a Paulina que o Rodrigo não quer vê-la na fábrica. Paulina diz que lamenta por ele, mas de agora em diante irá todos os dias na fábrica, com ou sem o aval do Rodrigo. Leda aparece na mansão. Lalinha vê ela beijando Carlos Daniel e dizendo sobre casamento. Carlos Daniel comenta com Leda que faz tempo que não há intimidade entre ele e a esposa. Leda pergunta se ele permite isso. Carlos Daniel diz que a ama e quer acreditar que ela está no tratamento de sua saúde. Leda tenta seduzi-lo e os dois vão para o jardim. Com raiva, Carlos Daniel aproveita a ocasião para humilhar Paola na frente da prima. Ele diz a Leda que aquela é a senhora Bratio, mas é um casamento só no papel, porque na realidade não tem esposa. Carlos Daniel diz que tudo deixa a esposa nervosa, até mesmo um beijo, mas em compensação quer levar em seus ombros todos os problemas da família Bratio. Ele diz que o Rodrigo quer sair da empresa e diz: "Na minha família, as mulheres são mulheres." Paulina o enfrenta. E os homens, Carlos Daniel? O que são os homens? Carlos Daniel explode de raiva e confronta se ela acha eles um fantoche. Paulina se sente humilhada e discute com Carlos Daniel. Depois de discutirem, ele vai embora com Leda e passa a noite em seu apartamento. Piedade, como todos na mansão, nota a mudança de Paola, mas ela tem certeza de que se trata de outra pessoa e comenta isso com Chico. No dia seguinte, Carlos Daniel retorna à mansão e pede perdão para Paulina por suas palavras e por ter ficado no apartamento da Leda. Piedade vê Stephanie com a Bíblia e diz: "Você vai à igreja, hipócrita?" Stephanie diz que não é hipócrita e respeita Deus. Piedade diz que ela sempre está em pecado pelos pensamentos maldosos que tem. Stephanie diz que quem está em pecado é o Carlos Daniel, que acaba de chegar em casa depois de ter passado toda a noite no apartamento da Leda. Paulina diz a Carlos Daniel que não se interessa pelo que aconteceu entre ele e a Leda. Ela diz que ele reclama demais dela. Carlos Daniel, novamente, pede perdão, mas Paulina diz que não há nada para perdoar. Stephanie diz a Piedade que essa nova Paola é a mesma vagabunda, mas com pele de cordeira. Piedade diz: "A culpa é toda sua por andar como uma ridícula, por hostilizar seu marido, por ser uma amargurada, porque nunca sorri. Anda, vai para sua igreja perder tempo." Leda confronta Luciano por ter ido à casa dos Bratio.
Piedade acaba cometendo a imprudência de comentar com a própria Paola sobre acreditar que ela é outra pessoa. Luciano não vê a hora de chegar até Paulina para chantageá-la e propõe a Leda um negócio. O que ela lhe daria se ele conseguisse conquistar Paola Bracho? Leda, é claro, aceita o pacto e promete a ele uma grande recompensa, caso consiga conquistar Paola. Em Mônaco, a verdadeira Paola reage e abre os olhos. Ela se relembra do acidente que sofreu com Alexandre Farina. Piedade faz uma festa de confraternização para os operários da fábrica e promete a eles que a fábrica não será fechada. Os dias se passam e, aos poucos, os operários da fábrica vão desistindo da ideia de greve e voltam a trabalhar. A fábrica está entrando nos eixos de novo e se reerguendo. Paulina continua empenhada em conseguir o dinheiro que a fábrica precisa e viaja para o interior em busca de novos clientes. Chico avisa Lalinha que tem um pintor ali fora querendo entrar. Lalinha se desespera e diz a Chico que vai mandar esse pintor embora e não permita que ele apareça de novo ali. Stephanie chega ali e diz que vai atender o pintor. Donato se apresenta para Stephanie como um dos amantes de Paola Bracho. Carlos Daniel não se conforma em continuar sendo rejeitado pela mulher e, depois de mais uma discussão, procura por Leda em seu apartamento. Carlos Daniel diz a Leda que seu casamento vai de mal a pior e terá que se divorciar. Stephanie questiona se Donato seria capaz de revelar para seu irmão que é a amante da mulher dele. Donato diz que é por isso que foi ali. Stephanie pergunta o que a Paola fez para ele reagir daquela maneira. Donato diz que ela brincou com ele, quis deixá-lo de lado e foi bem claro, ou voltava com ele ou o marido descobria tudo. Donato insiste em falar com Carlos Daniel e, aconselhado por Stephanie, irá procurá-lo na fábrica Bracho. Paulina viaja contra a vontade de Carlos Daniel para tentar conseguir novos clientes para a fábrica. Leda se aproveita da fragilidade emocional de Carlos Daniel para tentar reconquistá-lo. Stephanie diz a Willy que seus irmãos têm uma proposta de venda dos terrenos da fábrica e pergunta se deve aceitar. Willy diz que se pagar um bom preço, deve aceitar e aconselha que a esposa exija sua parte da herança e deixem a mansão. Stephanie acha uma boa ideia. Ela conta ao marido que agora sim irá se vingar da Paola e que ela irá sofrer com o que está prestes a acontecer. Carlos Daniel acaba pegando no sono pesado, o que impede os planos de Leda. No outro dia, Stephanie diz a Adelina que espera que seu irmão se apaixone pela Leda. Ela diz que a Leda não vale menos que a Paola. Piedade dá conselhos para o neto Carlos Daniel para manter seu casamento. Na fábrica, Donato vai atrás de Carlos Daniel e diz que veio dizer a espécie de esposa que ele tem. Stephanie diz a Willy que não sabe o que mantém ele preso ali, já que a Paola não está. Donato diz a Carlos Daniel que a esposa dele é uma sem-vergonha, uma mulherzinha. Carlos Daniel dá um soco em Donato e defende Paola, dizendo que ninguém fala assim de sua mulher. Willy humilha Stephanie e diz que ela deveria imitar um pouco a Paola, porque um homem deseja uma mulher de verdade. Stephanie pergunta qual tipo de mulher. Willy responde: é claro que não é do seu tipo. Você não é uma mulher. Você é uma sombra de ódio, um fantasma do mal. Chega, Stephanie. Às vezes eu acho que eu te amo, mas depois vejo que não. Você matou tudo que havia em mim de ilusão. Stephanie diz que ele nunca pensou em suas ilusões quando teve um caso com a Paola. Ela se relembra quando o marido chamava Paola nas noites, enquanto estava com ela. Carlos Daniel e Donato têm uma violenta briga, e Donato acaba levando a pior, pois apesar de estar brigado com Paola, Carlos Daniel não acredita em sua infidelidade. Carlos Daniel chama os seguranças para expulsar Donato e proíbe sua entrada novamente na fábrica. Paulina busca incansavelmente apoio para obter um empréstimo milionário para a salvação da fábrica Bracho. Stephanie pergunta a Carlos Daniel se ele recebeu alguma visita na fábrica. Carlos Daniel diz que sim. Stephanie diz que então ele já sabe quem é a Paola de verdade. Nervoso, Carlos Daniel puxa Stephanie pelo braço e pergunta o que ela tem a ver com isso. Ele confronta como ela sabia que aquele homem iria visitá-lo na fábrica. Em Mônaco, a verdadeira Paola se restabelece do grave acidente que sofreu. Stephanie diz a Carlos Daniel que aquele homem foi ali para falar com ele, e como não estava, sugeriu que ele fosse procurá-lo na fábrica.
Carlos Daniel diz que não deu a oportunidade dele falar e que quebrou a cara dele. Stephanie tenta contar o que Donato disse, mas Carlos Daniel não permite que a irmã siga falando. Paola fica sabendo pelo médico que a operou que Alexandre jamais voltará a caminhar. Carlos Daniel começa a ter dúvidas da fidelidade de Paola, mas pensa que é calúnia. Paulina volta à capital, mas Carlos Daniel não vai esperá-la no aeroporto. Ela fica decepcionada. Carlos Daniel conta para Leda a forte discussão que teve na fábrica por causa do homem que quis ofender Paola. Leda pergunta se ele acha que pode ser verdade o que ele disse. Carlos Daniel diz que são infâmias e acredita que Stephanie tenha feito alguma armação. Donato quer vingança. Ao chegar na mansão, Paulina começa a procurar por Carlos Daniel e ao ligar para a casa de Leda, descobre que ele está com ela. No maior cinismo, Leda pergunta a Paulina se ela quer falar com o marido dela. Paulina diz que não e pede que ela avise que ela chegou bem, porque não quer atrapalhar a diversão deles. Leda diz que eles só estão conversando. Paulina diz que ela não precisa se explicar, sabe bem quem ela é e agradece por distrair seu marido. Debochada, Leda diz que irá devolvê-lo daqui a pouco. Paulina continua a leitura do diário de Paola. Em seu diário, Paola conta que Leda sempre esteve atrás de Carlos Daniel, mas ele era amarrado a ela como um cachorrinho. Paulina e Carlos Daniel discutem seriamente e ela admite que está com ciúmes de Leda. Carlos Daniel se surpreende pela atitude da esposa. Paulina diz que nunca amou tanto ele como ama agora. Ela tenta contar para Carlos Daniel o que fez em sua viagem, mas ele sequer quer ouvi-la. No dia seguinte, Larinha conta a Paulina que Donato foi até a mansão procurar o seu Carlos Daniel. Ela diz que ele não conseguiu falar com o marido dela, mas sim com a dona Stephanie. Larinha diz que seja o que for que ele disse para ela, não teve nenhuma consequência até agora. Stephanie e Paulina trocam farpas novamente. Paulina diz a ela que sabe que ela precisa de ajuda, de uma amiga, e quer ser essa amiga para ela. Stephanie diz que ela jamais será sua amiga. Paulina questiona por quê e que ela não pode ser tão fechada. Stephanie a chama de vagabunda e diz que ela contaminou aquela casa com sua sem-vergonhice. Paulina diz que ao invés dela gastar tempo profando o ódio, passasse fazendo algo de útil, seria muito diferente. Stephanie diz que nunca em sua vida conheceu alguém tão descarada quanto ela. Paulina avisa Stephanie que um dia irá deixar aquela casa para sempre, e ela irá se arrepender tarde demais. Willie ouve Rodrigo dizendo a Carlos Daniel que eles poderiam visitar o milionário Maldonado e pedir ajuda para a fábrica. Ele corre até a mansão e pede que a esposa mantenha-se firme com a decisão de não vender sua parte da fábrica. Willie diz que ofereceram pouco dinheiro e, além disso, os irmãos dela querem salvar a fábrica. Stephanie não pensa em ceder ao pedido do marido, mas não diz nada para ele. Willie conta a Paulina que hoje receberam um funcionário do governo e ofereceram uma miséria pelos terrenos da fábrica. Ele sugere que ela aconselhe Carlos Daniel para não vender. Willie já não suporta o desprezo de Paola e jura a Paulina que vai fazer ela se arrepender. Carlos Daniel e Rodrigo procuram Douglas Maldonado, um milionário excêntrico, para tentar conseguir um empréstimo. Porém, a recepção do milionário não é nada agradável e eles sequer conseguem falar com ele. Paulina e Piedade, contra a vontade de Rodrigo e Carlos Daniel, tomam a frente nas negociações para a venda de uma parte da fábrica para o governo. As duas acabam se dando bem e os irmãos Bracho ficam sem argumentos para criticá-las. Piedade conta a Stephanie que ela e Paola conseguiram mais dinheiro pelos terrenos da fábrica. Luciana Alcântara não vê a hora de começar a tirar proveito da situação e envia cartas para Paulina, onde exige que ela vá encontrá-lo. Carlos Daniel reconhece a Paulina seu sucesso nos negócios. Ele diz que ganhou uma mulher de negócios, mas perdeu uma esposa e, sinceramente, precisa mais de uma esposa. Carlos Daniel questiona se não podem haver uma ligação entre essas duas versões dela e que precisa de afeto. Paulina sofre tentando resistir ao intenso amor que sente por Carlos Daniel, ao mesmo tempo que sente que se deixar levar por esse sentimento é errado. Paulina vai ao encontro de Luciano e ele mente descaradamente, dizendo a ela que a verdadeira Paola morreu em um acidente. Paulina se surpreende, mas Luciano diz que isso é conveniente para ela,
porque ela será a dona absoluta da fortuna dela. Luciano chantageia Paulina, exigindo que ela lhe dê parte da fortuna que Paola deixou, ou contará a todos que ela é uma usurpadora. Luciano pede $100.000 a Paulina para ficar calado. Paulina fica completamente desnorteada com a chantagem e com a notícia de que a verdadeira Paola está morta. Ela se desespera ao pensar que terá que passar o resto de sua vida no lugar da outra, já que Luciano ameaça mandá-la para a prisão por usurpação. Carlos Daniel faz aniversário e Piedade decide dar uma festa em sua homenagem. Mais um problema para Paulina, pois Leda virá à festa e o pior é acompanhada por Luciano. Durante a festa, Leda não se intimida em seduzir Carlos Daniel diante de todos. Tentando humilhar Paulina, Leda diz que se não se engana, ela já usou aquele vestido ano passado. Paulina diz: "Exatamente, Leda, agora não podemos desperdiçar dinheiro com vestidos novos." Luciano se aproxima dali e Leda diz que quer apresentar para ele a senhora Bratio. Stephanie intervém e diz a Leda que a única dona da casa é a vovó Piedade. Paulina diz a Stephanie que a Leda está querendo dizer que ela é a dona do coração do dono da casa. Carlos Daniel diz que é verdade e os dois se abraçam. Luciano tenta intimidar Paulina, mas ela se mantém firme diante dele e de Leda. Leda pergunta a Luciano, como ele sendo um caçador de mulheres, o que achou da Paola. Paulina questiona se Leda não está se achando muito descarada. Leda diz que o Luciano é de confiança e, além disso, ela é muito liberal. Paulina diz que estão na casa de seu marido. Leda diz que se ela gostou do Luciano, pode ficar com ele, assim a festa fica menos chata. Paulina diz: "Para um homem solteiro como ele, nada melhor que uma mulher livre como você, Leda." Seguindo ordens de Donato, Félix, o amigo dele, liga para provocar ciúmes em Carlos Daniel, dizendo a ele que sua mulher tem muitos amantes e que se procurar em suas coisas, vai encontrar a prova de sua infidelidade. Cantam os parabéns para Carlos Daniel. Félix pergunta se Donato não vai deixar Paola Bratio em paz. Donato diz que não descansará até ver nos jornais que Carlos Daniel Bratio matou a esposa por ser uma infiel. Willie diz a Stephanie que gosta do cabelo dela quando ela solta. Stephanie diz que isso é mentira, porque ele gosta de outro cabelo. Willie diz que com ela é impossível mesmo. Ele diz que ao invés dela odiar tanto a cunhada, deveria tentar imitá-la um pouco. Stephanie diz que se ele acha que o amor deve ser servido em uma bandeja de pecados, ela não servirá para ele. Willie debocha da esposa e diz que ela é brega. Stephanie, furiosa, diz: "Eu odeio Paola Bratio com todas as minhas forças e peço ao demônio que Leda consiga roubar o marido dessa sem-vergonha." No dia seguinte, ao procurar nas coisas de Paola, Carlos Daniel encontra uma foto de Osvaldo, o ex-namorado de Paulina. Paulina continua decidida a salvar os Bratio da falência e vai procurar Douglas Maldonado, o milionário que recusou-se a ajudar Rodrigo e Carlos Daniel. Com muita dificuldade, ela consegue convencê-lo a recebê-la. Lalinha diz a Adelina que mesmo a dona Paola está sendo mais dura com ela ultimamente, não irá permitir que a amargurada da Stephanie a prejudique. Adelina manda ela ter mais respeito e está falando de uma das donas da casa. Lalinha diz que Adelina só defende a Stephanie e não sabe por que esse favoritismo. Douglas e Paulina se conhecem. Ao que parece, ele fica muito encantado por ela e talvez lhe empreste os $2 milhões de que precisa para salvar a fábrica. Ao voltar para casa, Paulina tem uma terrível surpresa. Carlos Daniel, com a foto de Osvaldo nas mãos, confronta quem é esse homem e o que ele significa para ela.